O CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, e a... como é que chama isso? CFO. CFO, a Kátia dos Santos, eles entregaram os cargos na SAF hoje, tá? Nesta terça-feira. O presidente Pedrinho já comunicou, já foi comunicado, na verdade, dessa decisão. Pedrosa, o que eu quero saber, o que aconteceu nessa situação toda? Olha, Fernanda, nada mais do que uma perda de poder iminente por conta da liminar que aconteceu. Lembrando, a 777 Partners era a empresa que comandava o Vasco da Gama e foi ela, inclusive, que contratou o Lúcio Barbosa, que contratou também a Kátia. E aí, depois que aconteceu a liminar, o Pedrinho começou a tomar as rédeas, principalmente depois da goleada para o Flamengo. Isso aí é alguma coisa que incomodou muito o Pedrinho. O Lúcio Barbosa vinha perdendo essa força, era ele que era, digamos assim, o diretor-presidente da SAF, as pessoas, todas as pastas respondiam para ele, mas na verdade esse desgaste já acontece há muito tempo, né? Ele acontece desde o ano passado, quando o próprio Lúcio Barbosa prometeu à torcida vascaína de que o Vasco faria grandes contratações, de que o Vasco ia brigar com as grandes equipes, e nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Ele foi o responsável direto também na escolha do Alexandre Matos como diretor de futebol, inclusive um trabalho muito incompetente que teve a supervisão do Lúcio Barbosa, onde o Vasco teve que estourar o orçamento, onde o Vasco pediu aditivo de orçamento e montou um time caro, mas que não produz nada em campo. Então esses 6 meses aí foram um desastre no futebol, culminaram também num balanço muito ruim, onde o Vasco pagou apenas 60 milhões de reais em dívida líquida, a demora do anúncio do patrocinador Master. São muitas questões que fizeram o Lúcio Barbosa se desgastar com a torcida, mas a principal delas, de fato, foi essa questão da liminar, onde ele perde a força, perde meio que a função, e aí as pessoas começaram a responder para o Pedrinho. O Pedrinho também não se opôs a essa saída, muito pelo contrário, não tinha uma boa relação nesse momento. Por isso, o Lúcio, junto com a Kátia, que inclusive a Kátia entrou no lugar do Lúcio nesse cargo financeiro, depois o Lúcio foi um interino e também foi efetivado, e agora eles saem juntos depois desse primeiro semestre muito caótico para o Vasco da Gama. Vê se eu entendi. Salve, torcedor vascaíno, bora lá iniciar com mais um vídeo atualizando o torcedor vascaíno com as últimas notícias do Vasco. Galera, Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos pedem demissão da SAF do Vasco, né? Vamos trazer informações atualizadas para o torcedor. Peço para você acompanhar esse vídeo até o final. Torcedor vascaíno que está passando pela primeira vez, eu conto muito com a sua moral. É muito importante você apertar esse botão aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, beleza? Sem mais enrolação, galera, bora lá bater aquele papo de torcedor para torcedor, falar o que aconteceu no dia de hoje do Vasco, né? Que foi turbulento ali em relação às cabeças que estão rolando na SAF do Vasco, né? Demissões iam acontecer, só que antes Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos entregaram a cadeira da SAF, né? Já estão metendo o pé, porque sabem que vai acontecer investigações aí dentro do Vasco. Vai acontecer não, né? Está acontecendo, né? O Pedrinho botou chapa quente lá para cima de todo mundo. Investigações estão acontecendo, como aconteceu aí em relação a Alexandre Campelo. Só que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas primeiro eu vou falar aqui sobre, né, o pedido de demissão de Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos. Vai tarde. Pessoas que estavam dentro do Vasco, principalmente o Lúcio Barbosa, que falou que era vascaíno e dizia ser vascaíno, né, trabalhando aí para essa empresa, né, salafrária da 777, que estava aí dentro do nosso clube, que daqui a pouco também eu vou trazer uma informação bombástica aí sobre essa empresa, né, mais uma dessa empresa que ainda está tentando na justiça recuperar, né, olha só, ainda está tentando na justiça recuperar ali o controle do nosso futebol. Bem longe essa empresa tem que meter o pé, né, galera? Então vamos lá continuar falando aqui em relação ao Lúcio Barbosa, que vai tarde embora, né? Se é por falta de tchau, ó, tchau, Lúcio Barbosa, tchau e benção, porque você, quando o Vasco, né, se livrou do rebaixamento, ele apareceu dando uma entrevista, né? Fez ali sua entrevista coletiva, falando em relação que o Vasco ia ao mercado, né? Tinha acabado a palhaçada, que agora o Vasco ia ao mercado para brigar contra clubes em relação a contratações de grandes jogadores, grandes contratações que iria chegar, né, seu Lúcio Barbosa? Você veio com esse papinho para cima do torcedor do Vasco, logo assim que o Vasco se livrou do rebaixamento e nada aconteceu. Montou outro time ridículo, horroroso, para disputar mais um campeonato brasileiro, para o torcedor do Vasco passar mais raiva, que é o time que vocês montaram para essa temporada. O time frouxo que vocês montaram, né?
Então a incompetência dessa empresa, né, que flui agora nesse time horroroso que o Vasco tem aí agora. O Pedrinho, né, tá tentando ali juntar as peças, juntar os cacos para ver o que pode fazer ainda para reforçar o Vasco no meio da temporada, né? Tchau, Lúcio Barbosa, essa Kátia dos Santos aí que também não aparecia para porcaria nenhuma, foi embora entregar a cadeira da SAF, que sabe que muita coisa está acontecendo em investigação dentro do nosso clube, né, galera? Então, tenho certeza, as pessoas que apoiaram a SAF, né, que dizia que acabou a mamata, que a SAF ia resolver, que essa empresa 777 ia resolver os problemas do Vasco, muito pelo contrário. A empresa só atrapalhou, só atrasou o Vasco nesses 2 anos, né? Até porque saiu a informação, né, que dos 120 milhões do aporte financeiro, né, que eles colocaram no Vasco na temporada passada, eles tentaram pegar 80 milhões, só que o clube do Vasco negou. Ou seja, galera, essa empresa pula pilantragem que estava acontecendo dentro do nosso clube, né? Ele não estava colocando aporte nenhum. É claro que com a venda dos jogadores, que faturaram muito com a venda do Andrei, fora muitos jogadores que eles venderam, né? Que se eu ficar aqui falando o nome, Gabriel Peck, Marlon Gomes, Egnaldo, até aquele ruinzão lá do Pedro Raul, eles conseguiram vender caro, né? E eles estavam colocando dinheiro no Vasco, nada. Não colocava nenhum dinheiro no Vasco. Tal de aporte aí nunca caiu, né? Eles usavam o próprio dinheiro do clube. Vendia jogadores, colocava o dinheiro, logo depois tentava pegar esse dinheiro, como tentaram pegar esse empréstimo de 80 milhões. Ou seja, colocaram 120, queria pegar um empréstimo dentro do Vasco de 80 milhões. Olha que está sendo investigado, olha que está sendo descoberto. Ainda tinha gente com o chapeuzinho da 777, né, fazendo propaganda, que apoia a empresa, que é isso e aquilo, desde apoiar o clube, apoia a empresa, e depois vem com o papinho, que o Vasco é para quem acredita. Então, né, vocês que apoiaram essa empresa 777 dentro do nosso clube, agora com certeza devem estar arrependidos, que é uma empresa de pilantras que estava aí sugando o nosso clube, né, galera? Então, tá aí a informação sobre essa empresa aí, que eu não quero nem falar sobre essa empresa que ainda tenta na justiça recuperar o futebol do Vasco, né? Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Eles esquecem porque eles estão respondendo o processo lá fora e pessoas dessa empresa têm que pagar pelo que fizeram com o nosso clube, né? Já vai pagar, só que eu acho que também tem que pagar pessoas que venderam o nosso clube, entregaram de bandeja o futebol do Vasco, 70% do futebol do Vasco gerido por uma empresa aí que nada fez pelo nosso clube, né, galera? Então vamos lá trazer informações agora para o torcedor. Já tem 6 minutos, mais de 6 minutos aqui do vídeo. Vou trazer agora informações do mercado da bola. Antes, vou avisar aí para a galera do grupo que tem me mandado mensagem. Eu estou sem celular, galera. Meu celular quebrou a tela. Estou arrumando o celular, então por isso estou gravando até de um modo diferente aqui. Mas estou vindo aqui para atualizar o torcedor vascaíno. Vamos entrar em relação agora a notícias do mercado da bola. Galera, Natan do Grêmio, o Vasco sondou o jogador que está encostado no Grêmio. Vou trazer aqui os jogadores que estão livres no mercado e o que o Vasco está sondando. Esse Natan, que já passou pelo Fluminense, Atlético Paranaense, né? Você deve saber aí que Natan, que eu estou falando, né? 28 anos, né? O jogador aí que está praticamente lá encostado no Grêmio. Para mim, na minha opinião, não seria uma boa contratação, porque, cara, pensa bem, o Vasco tem que ir no mercado buscar jogadores que estão pelo menos lutando ali por titularidade, ou titular do seu clube, né? Não ir lá buscar um jogador que está encostado, né, de segundo, terceiro reserva do Grêmio, né? Então, não tem espaço no Grêmio. Natan não é que não pode dar certo no Vasco, ele pode chegar, né, dar certo aí no elenco do Vasco. Só que, cara, para mim, na minha opinião, vou deixar minha opinião, que era a sua aqui nos comentários do vídeo, o Vasco deveria ir no mercado buscar contratações de jogadores que estão, né, de titular em seu clube, estão em atividade. Então, essa é a minha opinião. Poderia sim, né, o Vasco aí tentar esse Natan, mas para mim seria uma contratação refúgio, galera. Agora eu vou falar também a respeito do Felipe Coutinho. Tá quase tudo certo, galera, entre o Vasco, o Coutinho, o Aston Villa. Então vamos aguardar aí ser oficial o anúncio do Felipe Coutinho. Agora só tá aguardando aí ele assinar, né, por empréstimo, talvez aí com vínculo ainda com o Aston Villa, né, e o Vasco com obrigação de compra, o contrato aí do Felipe Coutinho, e o salário gira em torno de 1,5 milhão, galera. Então, agora eu vou falar aqui
sobre outro jogador sondado pelo Vasco que vai estar livre no mercado da bola, né? Ele, Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. Outro jogador, só que esse é diferente do Natan. Ele vem ganhando oportunidades. Nos últimos jogos aí, ele até fez 2 gols aí em cima do Fluminense, lá quando o Atlético Mineiro enfrentou o Fluminense. É um jogador que vem ganhando oportunidades já no time titular. Então, já é um jogador diferente que o Vasco sondou, né? E muitos torcedores gostariam de ver o Vargas no Vasco. Eu não sei, o jogador já de idade avançada, e eu peço para o torcedor vascaíno usar o espaço do comentário e se você aceitaria Vargas vestir, Eduardo Vargas vestir a camisa do Vascão. Galera, use o espaço do nosso comentário para deixar a sua opinião. Galera, agora eu vou falar rapidamente aqui sobre o Medel. Muita gente perguntando se o Medel vai ser titular contra o Palmeiras. Provavelmente sim, só que temos informações que o Medel está negociando, né? O staff do jogador está negociando com o Boca Juniors. A negociação está avançada, ninguém entendeu por que o Medel saiu ali do time rapidamente. Foi entendendo aos poucos, né? Porque depois falou ali que o Medel estava causando racha no elenco, com brigas contra jogadores da base. Então o Medel foi afastado, mas agora possivelmente deve estar indo para o Boca Juniors. Então, segundo aí informações dos sites, Medel está deixando o Vasco para jogar com a camisa do Boca Juniors. Vamos ver se ele vai ser relacionado para esse jogo contra o Palmeiras. Se não, esquece, o Medel tá mesmo deixando o Vasco. Beleza, galera? Agora eu vou encerrar o vídeo, porque como eu disse, estou sem celular para fazer vídeo, estou gravando pelo computador, a imagem não é muito boa. Peço desculpa aí a galera que acompanhou o vídeo, só que tentei da melhor forma aqui trazer o vídeo para o torcedor, para atualizar vocês com as notícias do Vascão, beleza? Agradeço você que me acompanhou até o final, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal, Vascão, os Gigantes do Rio. Valeu, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.